Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Jornal Diário do Vale. Hoje a gente está recebendo aqui Guilherme Catraquinha, nosso ciclista, o cara que está na Europa disputando altas provas. E do meu lado aqui, Celso Opelt, ciclista também, parceiro nosso. A gente vai falar um pouco de ciclismo de estrada, vamos discutir essa temporada do Catraquinha na Europa, né? Indo para a quarta temporada dele, vai falar um pouco sobre a vida pessoal, os estudos, como é que está esse contrato novo com essa equipe, né, continental que disputa provas na Europa inteira. Então eu acho que hoje a gente vai bater um papo aqui muito bacana. O Catraquinha veio aqui no ano passado para falar como é que seria a primeira temporada como profissional, e o Catraquinha volta agora aqui também para inaugurar o nosso estúdio, né? Nossa nova sala de podcast. Mais uma vez ele abrindo a nossa porteira aqui, começando com a gente. Seja bem-vindo, Catraquinha, seja bem-vindo, Celso. Acho Obrigado. Que o papo vai ser bem bacana. Vamos falar sobre ciclismo, sobre negócio, sobre projetos, sobre futuro da modalidade, sobre ciclismo de estrada, que o Catraquinha hoje representa Barra Mansa, o Brasil, o estado do Rio, né, Catraquinha? Isso aí. Tem participado de provas assim importantes no calendário europeu, né? E, Celso, como é que a gente vai começar esse bate-papo aí? O que a gente vai aprofundar na vida desse menino aí, que é o nosso menino de ouro? Vamos pedir para ele contar para a gente um pouco da trajetória dele, como que foi. Ele está há 4 anos lá já, né? Mas como que foi, se foi fácil, se é realmente desafiador estar lá, um país diferente, pessoas diferentes, longe da família, longe dos amigos. Conta um pouco para a gente aí. Fala aí, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui nesse podcast e vamos trocar uma ideia bacana hoje. A minha trajetória no ciclismo começou com 3 anos, através do meu pai, incentivador. Sempre estava ali nas competições, mas de uma forma resumida, as categorias oficiais começam com 12 anos, que é infanto-juvenil. Então, de 3 a 12 anos, eu só ia em competições acompanhar o meu pai. E com 12 anos eu comecei no mountain bike, no ciclismo de estrada, mais voltado ao mountain bike. Comecei a competir no estado do Rio de Janeiro. E um ponto muito importante, eu sempre quis comprar uma camisa de campeão brasileiro. Meu pai falou, não, você não vai comprar, um dia você vai ter. E eu, como, pai? E ele me falou uma coisa que eu guardo para minha vida. Ele falou, tudo na vida é uma escada. E para você ser campeão brasileiro, você vai ganhar na tua cidade, você vai ganhar no teu estado, aí pelo Brasil e depois sim o título. E foi nessa trajetória. Comecei no mountain bike com 12 anos, com muita dificuldade, porque a minha família nunca teve condições financeiras e o ciclismo é um esporte caro, é um esporte que, ainda mais hoje em dia, que é muita tecnologia, né? Então não é um esporte fácil, então passei por muita dificuldade financeira, de ter que fazer rifa, de ter que bater em porta de estabelecimentos para pedir ajuda. Então acho que já começa aí as grandes dificuldades, porque diferente de muitas pessoas, de saber que vai só para a prova do final de semana, vai se divertir, a minha realidade era outra. Eu tinha amigos que era assim e eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu tinha que correr atrás, meu pai, para tentar ir, né? E aquela preocupação, será que vai conseguir? E meu pai sempre conseguiu. Então, assim, foi uma fase da minha vida muito difícil. Não tenho vergonha de dizer isso, sempre tive vergonha de pedir. E até hoje tenho um pouco de vergonha de contar isso, mas é aquilo, é um processo na vida. Então, ali com 14 anos eu comecei no ciclismo de estrada, até com uma bicicleta do ferro velho, meu pai comprou, reformou ela, comecei a competir. E na primeira competição eu fiz 5º lugar, que era tipo nível Brasil. E foi seguindo, até que surgiu uma oportunidade de eu competir numa equipe, que era Rio de Janeiro Cycle Team, que era a melhor equipe do Brasil. E comecei a competir várias provas no Brasil, que eu não tinha condições e que a equipe me deu esse suporte todo. E foi uma fase que eu larguei o mountain bike, porque eu gostava muito do mountain bike, competia a Copa Internacional, várias provas. Só que era um momento que eu não conseguia dedicar os dois. E também o mountain bike você tem que ter pista. Então é um grande processo, né? E voltei para o ciclismo. E continuei só no ciclismo e com 15 anos aconteceu assim, uma coisa que eu não esperava. Fui para o meu 2º campeonato nacional e fiz 2º lugar. E fiquei todo feliz, porque era a minha No primeira... mountain bike? No ciclismo mesmo. No estrada. 2021. E tive um grande resultado, que muitos sonhavam em completar, eu consegui fazer 2º. Então acendeu aquela faísca, né, de ser ciclista de estrada, né, ir para o ciclismo.
E foi indo assim, só que entrou uma grande observação. Eu sempre gostei muito de pedalar, mas eu sempre fui muito preguiçoso. Então, eu comecei para as provas e comecei a perder. E meu pai, se você não treinar, você não vai ter resultado. Foi quando eu comecei a treinar com o Robson, que é meu treinador também atual. E mesmo assim, eu falhava muito treino, porque eu não gostava, eu só gostava de competir. E eu comecei a perder provas. E é aquele ditado, né? Tipo, ditado não, é o que acontece. Muitas das vezes a gente vê aquele amigo que sobra em todo o pedal. E de repente ele começa a chegar na frente e fala, o que está acontecendo? E no meu caso era o quê? Eu não estava treinando e os outros estavam treinando. E é em tudo na vida. Quem se dedica, quem estuda, você pode ter certeza que ele vai ser constante, né? Diferente do cara que vai na sorte. E o meu era nesse caso. Então... Isso, mas nisso aí você estava com 14 anos. 14 para 15. Aí inicia uma nova etapa, né? Iniciou numa nova etapa. Comecei a treinar, comecei a ter um pouco mais de compromisso. Já comecei um pouco com a nutrição. Então foi me ajudando bastante. E tinha um apoio, Catraquinha, de alguns patrocinadores da região, alguns amigos que ajudavam? Sim, sempre tive o apoio assim, da galera do BM Bikes, sempre do Robson, o próprio Celso também já me ajudou quando precisei, o Celso no AD Bike. Então, assim, foram várias pessoas. Sou grato a todo mundo, não tem como dizer, mas assim, muita pessoa passou na minha vida para somar e até hoje, né? E assim, seguiu. E no meu primeiro ano de júnior, foi o ano que eu estava já focado assim 100%, né? E era um momento muito complicado, porque eu tinha escola, né? Entrou uma fase, aquilo de festa também. 2023. 23. Entrou aquela fase de eu estar assim no ensino médio e ter mais acesso às coisas. Vamos sair, vamos... E eu fui uma pessoa que assim sempre tive essa dificuldade. Você acha que nessa hora você tinha que escolher assim, o que eu quero para minha vida? Você acha que você estava muito novo para tomar uma decisão dessa? Ou eu vou seguir treinando e vou seguir o caminho do esporte, ou eu vou seguir uma vida normal de um jovem, né? Que é estudar, ter uma vida noturna, ter namorada, sair com os amigos e tal. Como é que ficou esse assim, momento? Assim, entra um ponto que muitos escolheriam sair, e a maioria fez isso. Eu acho que o ponto principal foi a maioria das pessoas fazerem isso para eu ter resultado, né? Porque nesse ano eu era uma pessoa assim fora da curva. Eu tinha muito resultado bom, tinha números bons, já treinava com potência. E eu acho que era nesse caso, porque pessoas da minha idade faziam outras coisas, não era foco a bicicleta. E foi uma decisão que eu tive, entende? E também eu tinha vergonha, assim, de ter outra vida sem ser o ciclismo, assim, de perder esse foco, porque eu sabia que era essencial. Todo mundo fala, o dia que você sair, o dia que você fizer tal coisa, você vai desvirtuar. Então era voltado 100% ao ciclismo. Não me arrependo, por mais que muita gente fala, você tinha que ter aproveitado. Não, eu tinha um grande objetivo, que era um contrato profissional. E também entra um ponto, que o Celso também deve saber disso, que a galera do ciclismo é assim, a maioria eles querem treinar, e muitos até não focam no estudo. Então era uma coisa errada que eu tinha naquela época. Não, eu vou ser ciclista, eu vou treinar. Então foi um momento difícil, porque eu até fui largando um pouco a escola e meu pai, vamos estudar, então foi um processo difícil. E fui para fora, ficar 3 meses. Então, aí você sai do Brasil e faz o seu primeiro estágio em Portugal, 2023. 2023. Você tinha 15 anos, né? 15. 15 anos. 15 para 16. Aí você foi para a equipe júnior. Fui para a equipe júnior. Ficou quanto tempo lá? 3 meses. 3 meses. E assim, foi um choque de realidade, porque... Sozinho, né? Sozinho. Nesse ano, eu já tinha 5 medalhas de ouro no Brasil. Eu já tinha sido 5 vezes campeão brasileiro. Então eu cheguei lá fora e falei, vai ser fácil, eu vou ganhar tudo. E assim, de 20 provas que eu competi, 19 eu não terminei. Olha só. Então assim, aí veio o choque. Impressionante, né, Celso? Olha. É totalmente diferente. Eu competia 50 quilômetros e lá era 120. Então... No primeiro ano, das 20 provas que ele competiu, 19 ele não completou. Ele não completou, saiu daqui com 5 medalhas de ouro no brasileiro. Aí entra o ponto, né? A discrepância existe, Catraquinha? Você sentiu isso? É muito diferente? Assim, é muito diferente. Pelos relatos, como no futebol, como no surf. A realidade da Europa ou de outros países são outras do Brasil, né? Eles têm acesso a muita coisa que a gente vai demorar 20, 30, 40 anos para ter. E a realidade é outra, eles vivem realmente a sério o negócio. Para você ter noção, criança de 8 anos tem campeonato nacional de mountain bike lá fora. Aqui, sendo que é com 12. Então... O nosso esporte nunca teve muito foco, né? Sempre foi um negócio mais de hobby.
Então, o Brasil sempre foi o país do futebol, mas a gente tem grandes exemplos no Brasil. Catraquinha é um que a gente não é só futebol. Sim. Eu acredito que você nunca tenha performado bem no futebol. Não, já tentei. E você é estrela no ciclismo. Então, o Brasil não é só o país do futebol, né? E lá fora a gente vê isso claramente, que o futebol é só mais um esporte. O ciclismo é muito levado a sério, outros esportes também é muito levado a sério. E as crianças, desde cedo, já começam a aprender o esporte na alta performance. Lógico que respeitando a cadeia de idade de cada um, mas isso traz disciplina, isso traz muita coisa que o cara vai levar para a vida dele inteira. Se lá na frente você, o dia que você se aposentar e parar de competir profissionalmente, você vai ter uma formação de pessoa que muita gente não vai ter, porque você teve muita disciplina, você teve que seguir a risca ali para chegar onde você chegou. Sim. Então isso vai fazer muita diferença. Igual o seu pai sempre bateu na tecla de você estudar, porque ele sabe que você não vai ser ciclista para sempre. Ele sabe que uma hora a idade vai chegar e vai pesar e você vai ter que se aposentar. Exatamente. Né? Você pode ter sucesso e ganhar muito dinheiro na sua carreira e se aposentar e beleza, ou você pode se aposentar e ter que continuar trabalhando, como é a realidade de muitas pessoas. Muito. 99,9, né? Então, assim, para você chegar onde você quer, só depende de você. Se você ficar, igual você falou, que você era preguiçoso e coisa, se você continuasse nessa vida, você ia estar no mesmo lugar. E às vezes você poderia estar se lamentando. O Bill tá lá, teve chance, tá na Europa pedalando. Mesmo como eu posso me lamentar, o Catraquinha tá lá. Né? Não, mas ele se dedicou. Ele abriu mão de festa, abriu mão de sair, abriu mão de várias coisas. Abriu mão da vida social, né? Exato. Aí, Catraquinha, então quando a gente fala desse período seu, que você foi com 15 anos e fez 2 temporadas no Júnior, agora está indo para a 2ª temporada como profissional, e a gente fala do seu futuro profissional, do seu foco, né? A gente compara o profissionalismo do jovem que é treinado, que é forjado no ciclismo na Europa para poder se tornar um grande atleta de ponta, foco no estudo, foco na alimentação, foco no treinamento, foco no biotipo, foco em tudo, né? O cara tem uma equipe multidisciplinar que opera todos os setores, psicólogo, é monitorado 24 horas. Quando a gente fala que o Catraquinha está indo para esse caminho, né, hoje, né, que talvez aqui no Brasil ele não teria essa oportunidade de ter esse foco, aí a gente olha para o lado, ele fala para mim assim, fui disputar uma prova no Algarve e estava o cara que está entre os top 10 do mundo, do meu lado, guidão com guidão. Aí a gente pega a lista dos 10 maiores ciclistas com os maiores salários do mundo, né, que estão todos na Europa, né, 100%, tem salário de 8 milhões de euros por ano, tem salário de 5, o Renko, por exemplo, que você falou que vai disputar uma prova agora, em breve, ganha 5 milhões de euros por ano, aí o Van der Poel ganha 4 milhões por ano, o Van Aert ganha 3,5, aí você começa a olhar o valor do salário dos caras, e você começa a levantar como que esses caras foram forjados para estar onde eles estão hoje, estar com essa grana toda, fora isso aí é salário, fora patrocínio, direito de imagem, tem mais um monte de premiação de prova. Uma observação que eu... Aí como é que você vê isso, sabe? Acho que isso é legal você contar pra gente a sua percepção e estar do lado de um cara que ganha 4 milhões de euros por ano e você tá do lado disputando uma prova com ele, guidão com guidão. Como é que é isso? Assim, primeiramente, eu nunca imaginei que eu ia estar um dia nesse nível, né? Porque na minha cabeça eu tinha um sonho de ser atleta, mas era o que meu pai sempre me falava: meu pai, você vai conhecer muitos lugares. Mas é aquilo, eu acreditava naquilo e seguia, né? O que eu pensava, ser campeão brasileiro, era a única coisa na minha cabeça que passava. E eu sempre fui uma pessoa muito realista e falava, poxa, acho que não é possível ser campeão pan-americano, poxa... Até que foi quando eu fui competir em 2023, campeonato pan-americano, que também eu tomei uma surra dos caras, e eu falei, poxa, isso é outro mundo. E foi antes de eu ir para Portugal, uma semana.
Então eu vi o nível. Então eu não imaginava um dia estar do lado desses caras, que é campeão olímpico, campeão do Tour de France e diversos outros títulos. E assim, quando você chega nesse nível que eu cheguei hoje, acaba que é normal. É normal. Eu ficava pensando, poxa, como é que é os caras? Não, eles são pessoas normais igual a gente. E é isso, entendeu? E eles estão fazendo o trabalho deles, como eu também estou. Então, é que na verdade você está no mesmo grupo, né? Então, para você, ele é uma pessoa normal, mas pra gente, espectador tá de fora, exato. Vocês não são pessoas normais pra gente. Exatamente. Exatamente. Principalmente, Celso, porque o Catraquinha, quando tinha 3, 4, 5 anos, o Catraquinha pedalava com a gente. O Catraca levava o Catraquinha nos pedais. Então a gente viu o Catraquinha crescendo. O Catraquinha tá aqui comigo hoje, eu olhando para ele e falando assim, caraca, cara, esse era um pirralho há 10 anos atrás, agora um moleque está correndo as provas com os grandes na Europa. Então, assim, isso dá um orgulho muito grande, saber que eu já participei dos projetos, já ajudei, já fiz assessoria de imprensa para o Catraquinha, divulguei ele para caramba. Isso a gente faz com gosto. A gente está gravando esse podcast aqui, é uma forma que a gente tem também de colaborar, de botar o Catraquinha na mídia, ainda mais, né, no veículo do tamanho do Diário do Vale. Só para lembrar, você que está acompanhando esse podcast aqui do Catraquinha, aqui no Diário do Vale, não esqueça de curtir as redes sociais do Diário do Vale, @Diário do Vale, no Instagram, no YouTube. Siga o nosso site, Notícias em Tempo Real o tempo inteiro. E nas bancas, em 22 cidades, todo dia o Diário do Vale está lá impresso. Então, para você aí, siga o Diário do Vale na internet. Está aqui, ó, o nosso link está aqui, vai passar na tela para você aí. Então, voltando aqui, Catraquinha, eu queria muito que você falasse um pouco mais para a gente sobre o lado psicológico, né? O lado mental, da força mental que você tem hoje, para ter essa cabeça que você tem, de chegar e falar assim, não, eu estou do lado do Primo, por exemplo, e para mim é normal. Para mim não é normal, para o Celso tem certeza também que não é normal. Não é normal. Você ficaria à vontade de jogar num jogo uma partida de futebol do lado do Romário, por exemplo? Não. Então é a mesma coisa. Fala pra gente, Catraquinha. Assim, tudo começa quando eu acho que eu vou para Portugal, que eu também falei das 20 provas que eu competi, e teve uma específica que foi onde eu encontrei muito atleta assim, que hoje está no World Tour, né? E para mim, assim, foi o início. Eu olhava aqueles atletas e falava, tô competindo lá, como bacana, achei o cara legal. E chegava um amigo meu que sempre foi muito estudado de ciclismo e falava, não, ele tem contrato com a Astana, ele tem contrato com a UAE, ele tem contrato. E eu, caramba, o cara tem contrato. E assim, foi essa realidade. E foi seguindo, mas uma coisa que me ajudou muito foi o psicólogo, né? Psicólogo e também o coach desportivo, porque eu sempre pensei dessa forma, poxa, o cara, ele tem tal título, poxa, o garoto tem tal... Sempre foi assim, mesmo na base. Ele é tal. Eu sempre colocava as pessoas superiores a mim. Só que chegou um ponto que eu comecei a ter resultados, né? E eu falava, poxa, é possível, né? Eu sou ser humano, né? Claramente que eu sei minha realidade, que hoje eu não vou disputar uma prova com esses caras para ganhar. Mas sim, eu vou estar ali para trabalhar. E hoje eu vejo que eu estou fazendo o meu trabalho, eles também, e é um grupo, entendeu? Então acaba que é normal, né? É normal. Quando a gente não faz, a gente sempre tem mil e uma dúvidas na cabeça, né? Como é que vai ser, como é que é o cara... E acaba que é normal no final. É normal. Vamos só dar continuidade. Aí você chega em 23, faz sua primeira temporada com 15 para 16. 24 você faz a segunda ainda como júnior. Sim. E o ano passado, 25, foi a primeira como profissional, né? Sim. Como é que foi essa transição, Catraquinha? Você viu muita diferença? Porque você mudou de equipe, né? Sim. Como é que foi a transição? Assim, foi muita diferença, porque já começa pelas provas. Na Júnior você corre provas de 3 dias. E já na Elite tem provas de 11 que eu competi o ano passado. E o treinamento é prova diferente. Prova de 11 dias? 11 dias. Corri na Venezuela, 11 dias. 11 dias? 11 dias de competição. Todo dia? Todo dia. 160, 200 quilômetros, 180, entendeu? E assim, por mais que quem está na base e está tendo resultado, igual eu estava ganhando tudo, eu pensava, não, vai ser tranquilo. E é uma grande observação, que você pega muitos atletas que se destacam muito na base, né? Isso é surreal, destacam muito. E quando vai para profissional ou para sub-23, o cara tipo cai.
E eu sempre olhava aquilo e falava, nossa, mas por que acontece isso? Pô, comigo não vai ser. E realmente eu até senti uma grande diferença. Por mais que eu ganhei tudo em 2024, eu entrei em 2025 e pensava, vou ganhar tudo. Mas aí já entrou um grande ponto, equipe. Porque até na base, por mais que você veste a mesma camisa, você consegue ser um Superman de ganhar as coisas assim, ok, com uma pequena ajuda da equipe. Se você tiver uma ajuda realmente boa da equipe, você consegue ter um grande resultado. Mas você ainda consegue se sair, você consegue ganhar uma meta volante, você consegue ganhar uma montanha, você consegue ganhar. Já no profissional é totalmente diferente. E foi essa aquele grande choque. Porque eu pensava que, não, vou chegar no profissional, vou treinar pra caramba e vou ganhar. Não. Eu tive que trabalhar, eu tive que escutar técnico, eu tive que fazer coisas de profissional, coisas que ter responsabilidade. A cobrança aumentou, Catraquinho? A cobrança não, te digo que não. A cobrança não. Porque eles me escutaram muito, tipo, me acolheram bastante também, depois que eu tive também aquele acidente. Não teve muita cobrança, mas era aquilo, você tem que ter um compromisso. Você tendo compromisso, porque são N motivos, tipo, são N fatores. Desde você mandar sua localização na doping, para eles ir na tua casa, você passar seu treino, passar feedback, ligar para médico todo dia da equipe para passar o que está acontecendo. Então, assim, é rotina de trabalho. Igual quando a gente está no escritório ou tem um trabalho, tem uma função. Você tem que seguir aquela função todo dia. É chato. E é tudo chato. muito detalhado? Tem que ser detalhado, porque senão tem consequências, né? E consequências é punições, multa, e realmente isso acontece. Eu acho que uma coisa que poucas pessoas sabem, por mais que o ciclismo seja um esporte que você está em cima da bike, ele não é um esporte solo. Um ciclismo de estrada é um esporte de equipe. É igual um futebol. É verdade. Um tem que trabalhar para o outro. Conta isso um pouco. Quantas pessoas correm uma prova da sua equipe e todo mundo trabalha para um ganhar. Esse um já é escolhido antes, fala, ó, você vai ganhar essa prova. E todo mundo trabalha para você ganhar. Você só vai aparecer no final da prova. As nomenclaturas do ciclismo de estrada, elas são diferentes, né? Sim. Parece que tem alguns nomes assim, que tem os comboios que tem que seguir, que tem as formas de controle de ar, né? Vácuo. E o que você falou é o seguinte, o ciclismo de estrada é um esporte individual coletivo. Exatamente. Você está sozinho na bicicleta, mas você está pedalando talvez para um outro ganhar. Como é, Catraquinha? Explica pra gente como que funciona na prática os nomes e as funções. Assim, já vou resumir para o profissional. Como eu falei na base, por mais que a equipe tenha estratégia, não funciona bem assim. Porque entra um ponto do atleta, né, o jovem ser tipo individual, ele querer ganhar, né, não ceder para o outro. Sendo que eu conheço equipes que levam a sério mesmo, né, isso de base. Mas resumindo, quando eu fui para o profissional, eu pensava nisso, mas eu não sabia a grande realidade, né? Eu pensava, talvez, eu não tenho vergonha de dizer isso, falava, talvez vou ficar um pouco aqui, talvez vou disputar no final. E aí, aquilo, você é monitorado 24 horas. A primeira prova que eu fiz isso, o técnico chegou e falou, olha, você está feliz com o resultado da equipe? Não, a gente perdeu. Não foi por sua culpa, mas você também tem culpa, sabe por quê? Eu falei, por quê? Porque você poderia ter ajudado mais. A gente puxou aqui os dados, você poderia ter ajudado mais e você ficou, porque você queria ter resultado, né? Eu sim. Então, falou, olha, não repita isso. Mas como é que é isso? Assim, o que ele quis dizer na prática, para a gente entender? O que ele quis dizer é o seguinte, tem uma função. Qual que era a função? De uma X pessoa da equipe, a gente era em 7, um X ganhar. E ali faltava 10 quilômetros e eu tinha que dar o meu máximo, puxando o grupo e depois abrir. E eu não dei o meu máximo. E, assim, pode parecer que é bobeira você ali não continuar 10 segundos, 15 segundos, mas isso faz muita diferença. Muita diferença. Como você passa todos os dados, eles têm acesso a todos os seus dados, tanto de potência, quanto de frequência, quanto de todos os dados que eles precisam, ele sabe durante a prova até onde você consegue chegar. Por isso, talvez, dessa cobrança, né? Tipo, dá para andar mais. Você pode chegar no seu batimento, por ele estar tanto. Isso é até um negócio da nossa cabeça, porque às vezes você tá ofegante, você tá cansado, aí na sua cabeça começa a sabotar, fala, cara, você tá no seu máximo, só que seu corpo não tá no máximo. E com dado técnico, o seu treinador sabe que você não tá no seu máximo. Então, eu não sei se vocês usam os pontos, mas eu lembro da série do Tour de France. O treinador tá dentro do carro falando, vai, mais 15 segundos, vai que você aguenta, vai, o cara tá te estimulando porque realmente você aguenta.
Ele já sabe, ele tem todos os seus dados. É um ponto interessante que isso lá fora, assim, nas equipes profissionais, é bem bacana. Aqui no Brasil não tem isso, eu tenho a certeza, de rádio, até tem algumas provas que não pode e tal, mas essa estrutura, né? Você corre com rádio? Sim, as provas tudo com rádio, comunicação. Você fica o tempo inteiro ouvindo? Sim, o tempo seu treinador todo falando? ouvindo o meu treinador e os atletas. E os atletas, aí a hora de falar, um vai, agora vai. Sim. Já sabe as escaladas, quem escala, quem desce. Sim. A hora, por exemplo, tem uma serra. Já Sim. sabe quem vai puxar para poder dar vácuo pro Assim, cara que descansar. Eu não sei alguns anos atrás, mas hoje em dia é muita tecnologia. Então a gente usa os aparelhos como Garmin e outros GPS. Então antes da prova a gente já tem o track. O track significa o resumo da prova. Sim, sim. É um GPS. Imagina que Sim. você coloca para ir para um X Sim. lugar, ele vai te avisar subida, pontos, descidas, tudo. Antigamente colocava no Exato. no quadro, né? No quadro. Papelzinho Eu no usava o quadro. Katai, né? Eu usei o Katai. É. Resumindo, então, um ponto interessante é que antes da prova a gente tem uma reunião dentro do ônibus. É um ônibus, tem lá a televisão, tem os pontos. Uma coisa interessante que parece ser bobeira. O meu técnico, ele sabe todos os quilômetros o vento que vai estar. Então, ele já fala, olha, você vai andar em X ponto da pista para o vento passar e você não sofrer tanto. Então, aí que entra os pequenos detalhes, entende? Foi uma prova que a gente ganhou ano passado, que eu lembro que eu ajudei, foi acho que o GP Nicolô, na primeira etapa. Era uma prova acho que de 180 km, plana, e eu fui saindo em fuga e tal controlando. Quando faltou 15 km, a gente entrou na ponta da prova. E foi até o final. E ali foi uma prova que a gente ganhou, e eu dei o meu máximo. E assim, foi bacana, porque chegou no final, todo mundo falou comigo, o técnico falou, olha, Catraquinha, você entregou sua melhor performance hoje. E assim... No começo, sou sincero a te dizer, eu tinha essa mentalidade, que também não tenho vergonha de dizer. Como eu vim do ano que eu ganhava tudo, que era tipo uma estrela, eu pensava, pô, eu quero ganhar de novo, né? Eu tava num momento da minha vida que eu não sabia o que era perder, entendeu? Era um momento assim, não, eu sabia que chegava na prova, e era um ponto que já aconteceu comigo bem mais óbvio, que eu tinha medo das pessoas, e todo mundo tinha medo de mim. Então, quando eu atacava na prova, quando eu era júnior, o pessoal já deixava aí, porque eles não... Sabia que você Sabia que você ia pisar teve prova, Sim, teve prova de eu ganhar tipo, com 8 minutos de vantagem. Tipo, então eu fui pro profissional com essa mentalidade, né? Que eu acho que todo mundo erra, né? Para aprender. E resumindo, e quando assim a equipe não ganhava, eu ganhava, ficava falando, mas poxa, e minha vez e tal. Resumindo, e naquele dia, que foi o tipo, ano passado, eu senti aquela adrenalina, falava, nossa, a equipe ganhou. Porque realmente, depois daquele dia eu entendi como que é o trabalho. Entendeu? Olha a mudança de mentalidade, né? Entendeu? É bacana demais. E eu acho isso. que o bacana é a gente reconhecer isso, né? Não, e você reconhecer Exato. isso com 18 anos. Não é eu chegar aqui... 19. Com 19 anos, você chegar aqui abertamente, reconheço que eu errei, que eu tinha uma visão diferente. Individualista, né? De individualista, e hoje eu sei que é um ciclismo competitivo de equipe, né? E hoje, realmente, se você não tiver equipe, você não ganha prova no profissional. Isso é uma certeza que eu falo para qualquer um, e você sabe disso. Sim, não tem como, porque não é só um esporte, aquilo ali tem muita grana envolvida, de negócio em si. Então, por isso é altamente competitivo. Os caras estudam os oponentes, eles sabem é um dos esportes quem mais bem pagos do oferece mundo. ameaça pro Catraquinha naquela corrida. Sabem tudo. Então eles sabem tudo, eles sabem, às vezes eles pegam furo de outra equipe, eles pegam dado de outros atletas. Então assim, isso é altamente valioso para a equipe. Ali tem muito dinheiro em jogo. Você imagina, a gente estava falando de salário de atleta 300, de ponta. 400 milhões de euros por ano. Não, Você imagina? De 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, desculpa. Você imagina o quanto não tem envolvido no todo. A gente está falando de um atleta. Né? Um Aí, atleta. essas equipes, só um exemplo, a minha equipe tem 13 atletas, né? Essas equipes têm 20. Sua equipe tem quantos? 13. 13. Essas equipes têm 20, entendeu? Claramente que dos 20, todos não vão ganhar 4 milhões. Sim. Mas é uma grande estrutura, né? E não é só isso, é bicicleta, é carro... Sim, não é só salário. Entendeu? Eu posso estar errado, eu vou levantar um estudo que as equipes têm tipo esses orçamentos, tipo, que é milionário. Os orçamentos milionário. são... Os orçamentos. São Chega o Tour de monstruosos. France, chega a bilhão.
Sim. O orçamento anual do Tour de France é bilhão de euros. É um negócio apavorante, assustador. Quando a gente fala em e o investimento. espectador também, para assistir, eles retribuem isso. Lá para tudo. Igual aqui no Brasil, a galera para assistir Copa do Mundo, o nego para assistir o Tour de France. E um ponto, uma observação. Não é só o Tour de France, é a prova que em Portugal é puto criança de 6 anos. Também. Para tudo. Olha que maneiro, cara. Para tudo. A escola para, todo Isso é mundo cultura. vê. E um ponto interessante é guarda. Eu já participei desses circuitos, que é assim, de 1 quilômetro e tal, que o público fica vendo. Tinha garoto garoto de 3 anos que participava, a polícia acompanhava a prova. Entendeu? Todo mundo fechava, todo mundo torcendo, família indo. Coisas que no Brasil, e também sei que em outros países não tem, mas essa é a cultura da Europa. E assim, não é só o ciclismo, foi o que a gente falou, seja no balé, qualquer esporte. Deus da escola, a pessoa já entra no esporte e aquilo. Uma coisa interessante, eu não sabia que tinha campeonato mundial de pesca. Fui descobrir lá fora que um amigo meu era campeão nacional, a seleção levava eles para tal lugar para pescar. Para você ver a estrutura. Celso é pescador. Eu não, meu pai. Pessoal, eu sou ciclista. Eu quero deixar mais um recadinho para você aqui. Você está acompanhando o podcast do Diário do Vale. Não se esqueça, siga o Diário do Vale nas redes sociais, Instagram, Facebook. Siga o site do Diário do Vale. Tem muita notícia em tempo real. A gente está ligadinho, nossa redação está operante, atuando. Acompanhe o Diário do Vale também nas bancas, tá? O jornal impresso está vivíssimo. Acompanhe nas 22 cidades de circulação do jornal. Vamos voltar aqui, eu queria falar um pouco das provas. O Catraquinha vai falar agora, queria que ele explicasse para a gente como é que vai ser essa temporada 2026. Né? Ele chega na Tavifer, que é a equipe nova, né? E a gente sabe que ele não disputa as provas de ponta, né? Que é a Tour de France, o Giro de Itália, a Volta da Espanha, mas ele disputa provas que outros ciclistas de ponta também disputam. Sim. Catraquinha, como que vai ser esse ano? Que você já chega na Europa agora, como é que está o seu calendário? Fala pra gente, você viaja dia 18 agora, você desembarca em Portugal, e aí daqui para frente como é que vai ser? Assim, eu ainda não tenho acesso a todo o meu calendário, porque ele é curto e vai atualizando. Mas eu chego na Europa, tem um training camp no Algarve, com a minha equipe. Depois tem a apresentação da minha equipe, que já é no dia 31 desse mês. Fevereiro eu tenho a Abertura, que é uma prova em Portugal, né? E tem também a Figueira, que é a clássica da Figueira, o Renko, que é o atleta... O Renko é esse que está aqui, o segundo mais bem pago do mundo. Ele já ganhou 2 vezes essa edição. Ele só ganha 5 milhões de euros por ano. Né? Ele já ganhou 2 vezes essa edição, vai agora novamente, e tem grandes nomes também. Né? E no mês 3 eu também tenho a Taça Portugal, que é as 2 taças, e até o momento são essas provas, porque depois vai atualizando. Como eu te falei, são 3 atletas. Então, um exemplo, a Volta ao Algarve. Esse ano eu não vou participar, porque a gente teve uma reunião e achou melhor não participar. Mas pode ter um problema com os atletas e eu ser substituído. Portanto, eu estou até ali como reserva. Entendi. Pode acontecer. Então, esse é o cenário. Por mais que eu tenha um grande objetivo, né, que a minha equipe tem comigo, que isso é fechado num X mês, uma grande prova, as outras eu estou seguindo, entendeu? Eu tenho que fazer meu trabalho e é um ponto muito interessante que a gente estava falando de trabalho em equipe. Muitas das vezes, atletas que vão ganhar uma grande volta lá fora, né? Assim, no meu nível e tal, eles trabalham 6 meses. 6 meses trabalhando para a equipe, para chegar nessa prova e ter a oportunidade dele. E uma coisa é certa, pelo menos na minha equipe, todo mundo tem oportunidade, né? E é exatamente isso. Você tem que estar sempre pronto, independente de estar escalado ou não para aquela prova, você tem que estar sempre pronto. E sempre. Como é que é a sua rotina no dia a dia? Assim, minha rotina, um ponto interessante... Boa, Celso. Um ponto interessante que muita gente pensa assim, Europa deve estar tranquilo, deve fazer várias coisas, mas não. O nível profissional é igual ao trabalho. Cada um tem a tua família, cada um tem a sua esposa, cada um tem a tua vida. E no final de semana, ou alguns dias, ou treino camp, a gente se reúne. Então hoje eu moro em Mortágua, moro num apartamento sozinho, tenho a minha rotina de treino, tem academia no meu acesso do lado também. Então essa é a minha rotina, eu moro sozinho, não tenho nenhum relacionamento, então levo a minha vida assim. E quando tem as provas, quando tem treino,
eu reúno com a equipe. Entende? E os estudos, Catraquinha, como é que vai ficar? Assim, como é o que estudo... o que está previsto aí para 26? O estudo eu terminei o ensino médio, né, 2024, e eu já tinha esse projeto que até no outro podcast eu falei de fazer a faculdade. Surgiu a oportunidade, né, eu não sei confirmar a data certa, mas vou fazer educação física em Coimbra, que é uma das universidades assim melhores de Portugal. Na verdade é a melhor de Portugal. E é isso, porque eu penso assim também num plano B do futuro. O ciclismo não é uma coisa vitalícia e é também até para outros projetos. Acho que qualquer estudo é bom para levar para a vida. E eu acho que a educação física está no meu meio. Né? A faculdade de educação física lá são 4 anos? São 3 anos. São 3 anos. É. Então, pelo menos 3 anos aí você está super mega focado entre vai ser... trabalhar, que no caso, né, essa percepção sua nova aí que me surpreendeu. Estou muito feliz de ouvir da sua boca essa sua visão de coletividade. Acho que é muito legal isso aí. Acho que você dá um exemplo muito grande para essa garotada, né, Celso? A gente vai falar um pouco sobre isso agora também. E ter mais essa responsabilidade, né? Porque foi muito, sou sincero de dizer, até hoje é difícil conciliar isso tudo, porque viver agora o profissional, né, ter uma vida com trabalho e você receber por isso, você ter uma rotina, você ter tarefas para cumprir é difícil, né, em todas as áreas da vida. Então, para mim, com 19 anos, hoje morando sozinho, pagando todas as minhas contas, e agora ter esse adicional que vai ser o estudo, é mais um degrau aí. Então, sei que vai ter dificuldade, mas... A gente estava conversando, né, Celso? O Celso falou assim, vou fazer uma pergunta para o Catraquinha, que eu quero perguntar para ele como é que ele... Que exemplo que ele daria, qual a mensagem que ele daria para um garoto da idade dele? Se um menino hoje de 15 anos estivesse assistindo esse podcast aqui, qual a mensagem que você deixaria para eles, que esse menino tem um sonho em seguir uma carreira profissional de qualquer esporte? Qual a mensagem que você, Catraquinha, deixaria para ele com a sua experiência? Primeira mensagem, estudo em primeiro lugar. É isso, estudo em primeiro lugar. Não largo o estudo pelo esporte, porque isso é uma falha de muitos, né? E eu quase fiz isso, através do meu pai e outras pessoas que insistiram muito para estudar. E até um ponto interessante, porque se você for uma estrela brilhante, possa ser que você consiga chegar no topo sem estudo, mas a maioria das equipes, contratos, você tem que ter estudo, você tem que falar outro idioma. Então, assim, ponto principal, estuda. E plano B, se realmente você quiser alcançar um objetivo, foca no esporte. E não é fácil, porque ainda mais jovem, tem muita coisa de jovem, como festa, como relacionamentos também. E na minha visão, isso atrapalha muito. Foi uma coisa que eu nunca me envolvi quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, porque eu sabia que ia fazer assim, mal pra mim. Posso ser que para as outras pessoas não, mas eu não conseguia ter essa grande responsabilidade de controlar tudo. Se hoje é difícil para mim fazer algumas coisas, imagina eu com 15 anos, né? E até um ponto interessante que eu nunca consegui sair, nunca consegui fazer essas coisas porque eu tinha um objetivo. E com 19 anos que eu fui começar a realmente sair. Então, é objetivo de vida, né? Objetivo. É foco, né? É foco. Catraquinha, provas no Brasil. Como é que tá aí você vem disputar alguma coisa esse ano aqui? Assim, a minha equipe tem um calendário e tem algumas provas que a gente deixa de observação. Porque eu vou te explicar uma situação. Todas as provas da Europa ou fora, a gente é pago para vir, a gente paga a nossa estrutura, tudo, né? Então, muitas das vezes, quando é uma prova no Brasil, não tem essa estrutura. E acaba que, assim, não compensa mesmo. A equipe trazer 8 pessoas, contando o staff, 8 pessoas, bicicleta, passagem da Europa para cá, é um custo muito alto, sendo que não tem nenhuma troca, né? Diferente se a troca fosse, assim, uma recompensa de 200 mil, 300 mil, e claramente que eu sei que a minha equipe tem nível para disputar provas daqui, porque o nível da Europa é superior, mas tem em mente, né? Porque já foi conversado, se realmente tiver essas provas, a gente vai vir, como o Tour do Rio e a Volta de Santa Catarina, entendeu? Tudo Rio aqui em Conservatório? Sim, sempre em Conservatório. Se realmente voltar
igual 2015, que são várias etapas, passava por Volta Redonda, Angra, aí sim acho que vai ser bacana. Né? Muito bom, muito bom. Tô muito satisfeito de estar recebendo o Catraquinho aqui. E você também. Legal demais, né? A história dele. Eu tô aprendendo aqui, nossa. Que o menino saiu de Barra Mansa, hoje representa a nossa região, o nosso esporte lá fora. Da sua equipe, você é o único brasileiro? Sim, o único brasileiro. Olha só que coisa legal. E tem outros brasileiros lá, Catraquinho, hoje que você conhece, assim, que está no profissional, seja na Espanha, seja na Itália, sim, seja na Suíça? Que eu conheço tem 4 hoje na Europa, assim, que eu tenho relacionamento. Sim. Né? Eu sei que tem mais alguns, mas... Tudo da sua idade? Um da minha idade e outros mais velhos. Entende? E eles estão em equipes também continentais. Em equipes continentais também. Continentais. Qual que é essa diferença, Catraquinho? Uma equipe continental para uma outra? Assim, hoje a gente tem 3 níveis de profissional, que é a Continental, Pro-Continental e World Tour. Entendi. Resumindo, orçamento. Você tem que ter orçamento para esses níveis, né? Então, a minha equipe tem um X orçamento e ela se adequa à Continental. Outro orçamento para Pro-Continental e World Tour. Né? Então é nesse nível que muda. Realmente, se a equipe tiver muito dinheiro, na verdade tiver patrocinadores, ela é possível. Entendeu? É possível. Bacana. Você embarca dia 18 então, né? Dia 18. E aí começa a jornada. Semana que vem. Dia 13, aqui é 5 dias. Aí você volta quando? Qual a próxima vinda para cá? Sim, não deu em previsão. Quando tiver uma folguinha eu venho, treino aqui. Matar a saudade do papai e da mamãe. Matar, porque eu gosto do Brasil. Depois que eu vi como é que é a vida do Brasil, aproveitei um pouco, é bacana. Porque eu acho que é até interessante a gente falar de um ponto que muitas pessoas pensam que lá fora é bacana, a gente se diverte, nossa, é top. E realmente, assim, a grande realidade não é, né? É só voltada à bike, né? Ainda mais na base, é voltada à bike. Não tem como você se divertir, né? Porque você está lá como um imigrante, você está lá para tentar a tua vida. Diferente de um garoto que nasceu lá e a maioria é assim. Eles estão ali só pelo entretenimento, se divertir. Então, mas nesse ponto aí, você foi morar em Portugal, né? Portugal é língua portuguesa. Sim. Você tem facilidade de relacionamento. Às vezes tem um amigo de um amigo que é conhecido que ajuda porque dá um suporte. Como é que está o seu preparo? Você já disputou provas em outros países, né? Você já deve ter rodado aí em alguns países da Europa. Sim, disputando bastante. provas. Como é que está esse preparo seu aí? Se você, por exemplo, fosse morar na Suécia, por exemplo, como é que você está pronto? Você acha que você está preparado? Você acha que já pode acontecer esse momento? Assim, eu acho que se surgir essa oportunidade, eu vou abraçar e vou correr atrás. Eu acho que muitas das vezes a gente não está preparado, né? E é isso. Na verdade, a gente tem que estar para abraçar a oportunidade, né? Porque muitas das vezes passa. Mas, eu encaro tudo que vinha assim. Se for bom para mim... Desculpa te cortar. Acredito que a gente nunca vai estar sempre pronto. Sim. Mas a gente sempre precisa estar preparado. Exato. Então é sempre importante você estar com inglês bom, cabeça aberta. Isso aí, a oportunidade passou, vai. Porque não se apegar, não vai ter a segunda oportunidade. É isso aí. Isso aí. Catraquinha, aquela mensagem final aí que você vai deixar aí para quem está acompanhando o nosso podcast sobre essa nova fase da sua vida aí, essa maturidade. Sim. Que a cada ano me surpreende mais ver esse menino que a gente viu crescer desde 3 anos de idade, com essa maturidade tão grande assim, de sentar na mesa com a gente e falar de igual para igual e conversar e falar. Eu fui com uma visão e hoje eu tenho outra. Sim. Assim, o que eu digo é que para todas as pessoas que têm um objetivo, têm um sonho, corra atrás, né? Viva a realidade. Não vai ser fácil, sempre vai haver dificuldades, mas é possível. E um ponto interessante que até no meu primeiro ano em Portugal, muitos amigos falaram: a gente vai embora, isso aqui não é pra gente. E eu poderia muito bem olhar para trás há 20, 30, 40, 60 anos do Brasil e ver que não tinha ninguém que tinha conseguido, né, um contrato assim, e escutado. Mas não foi fácil. Eu mantive minha cabeça e continuei. E eu sempre tive uma grande visão. É melhor entregar tudo de mim e ter a certeza que não deu certo do que ficar com a dúvida. Porque
porque a dúvida é uma coisa que machuca pro resto da vida. A gente abrir mão, igual ter a grande oportunidade de voltar e falar, poxa, e se não der certo? Ah, não vou. E sempre ter aquela dúvida. E é uma coisa que eu levo até pra minha vida, assim, que eu aprendi. Eu nunca guardo nada pra mim. Se eu tiver uma dúvida, se eu tiver alguma coisa, eu vou falar e, enfim, eu já vou saber realmente a realidade. Então, o que for é aquilo, acredita que é possível, né? Não é fácil, mas é possível. É isso aí. Celso, para finalizar... Agradecer, aprendi muito com Catraquinha. Eu acho que uma vez um professor meu falou isso para mim, que ninguém é tão bom que não possa melhorar. Exato. Então, independente da idade, independente da sua carreira, da sua classe social, todo mundo tem algo a aprender com alguém. Sim. E aprendi muito com a sua visão, isso foi muito legal. Milzão, obrigado pela oportunidade. Vamos fazer outros, né? E vamos voltar em breve aqui com outros atletas, né? Com outros atletas. Quando a equipe vier, traga o time aqui pra gente poder fazer uma entrevista bacana aqui no nosso estúdio, pra gente falar um pouco sobre ciclismo, sobre esse futuro seu brilhante aí. Pessoal, vamos chegando ao final aqui do nosso podcast do Diário do Vale. A gente recebeu hoje aqui o Guilherme Lino, né? O Catraquinha. A gente fala Catraquinha porque isso ficou, né? Mas lá ele é conhecido como Guilherme Lino, né? O Guilherme Lino. Guilherme Lino. Outro personagem. E recebemos aqui o Celso Pelt também, nosso amigo que participa com a gente dos pedais aqui na região. Foi muito bacana. Eu acho que fica uma mensagem aí para a juventude que o esporte é um caminho, o esporte ele forja pessoas, e o Catraquinha no esporte de alto rendimento saiu de Barra Mansa para ir para a Europa disputar grandes provas. Para você que acompanhou o nosso podcast, siga o Diário do Vale nas redes sociais, Facebook, Instagram, siga o nosso site, acompanhe o Diário do Vale na internet, nas bancas de jornal, todos os dias a gente está lá nas 22 cidades. Fica com Deus, um forte abraço, obrigado aí por acompanhar nosso podcast. Valeu!